Ótimo. Estou aqui. Está aqui. Boa noite, Admara. Estou só manejando aqui. Estou só manejando aqui, pronto. Pois é. Deixa eu ver onde é que ele foi parar aqui. Cria nova aba, não. Ah, está em Word, tá. Uhum. Muito bem. Entrega dos projetos. Muito bem. Eu pediria que um dos dois decidisse qual apresentar primeiro. Eu tendo para a Admara. Vai lá, Admara! Pronto. Vamos dar uma olhada no projeto, Admara. A minha leitura foi mais frágil, porque ele chegou mais em cima, e como disse o Guilherme, hoje não deu nem para se afastar aqui do computador. Hoje foi todo o expediente, foi online, foi terrível. Eu acho que eu comecei às 6h30, 6h40, parei para almoçar, mas na Unirio nós estamos no fechamento das notas, o nosso calendário está alterado por consequência da greve. E na segunda-feira ENAD e outras coisas, eu sou o responsável por isso. No momento, estou fantasiado lá de coordenador da licenciatura, e caiu uma responsabilidade imensa. E ao longo do dia eu consegui terminar uma coisa que me preocupava muito, que é o PPC, o Projeto Pedagógico Curricular da licenciatura, que está sendo todo integralmente reformulado. Então eu fiquei muito cansado. Quando eu vi a Admara tinha me dito que ia mandar o projeto, mas quando eu vi eu não consegui fazer uma leitura mais profunda, só dei uma olhada assim muito rápida. Então eu preferia começar pelo da Admara, mas antes perguntar se está tudo certo com o calendário de vocês em relação ao fórum, o CEAM, aquilo tudo, se está tudo direitinho. Porque a ideia é preparar o projeto para duas situações, a que está mais perto, que é o CEAM, o fórum, e a gente ganha tempo. Qualquer reformulação que seja feita, ela tem que ser uma reformulação muito cirúrgica, tem que dar tempo de pensar no fórum. Então, vamos trabalhar hoje com dois níveis diferentes de velocidade. Uma para atender o fórum, mais imediata, e outra um pouquinho de longo prazo. Tá? Atirar no que está mais perto. Chegou o cristianismo africano? Uhum. Ótimo. O intuito é o seguinte: eu particularmente acho que essa obra ela funciona bem, principalmente por uma primeira leitura. Um estudioso da patrística, especialmente da patrística do século IV, V, não vê nenhuma surpresa aí, não tem nenhuma novidade, porque já conhece alguma coisa mais avançada dos autores. E talvez o estranhamento dessa pessoa seja o próprio conceito de africanidade, o que é um contrassenso, porque não existia esse conceito na patrística. Como mostra bem a professora Regina, etíopes, Núbia, Napata, mais ao Sudão, então não havia necessariamente esse conceito mais específico de africanidade. Isso é que talvez para um apreciador, um adepto mais conhecedor do tema do cristianismo do século, especialmente do século IV e V, talvez chame a atenção dele a alocação de um conceito mais recente como definidor, quando isso aí traz uma certa fragilidade para todo o conjunto.
Mas eu pedi, Admara, que você fizesse essa leitura para fechar uma janela importante. É a janela do modismo. Não importa o que você escreva e o quão bem você escreva, é capaz de ter um boi corneta na tua avaliação. Cadê o conceito de africanidade? Entendeu? Então, quanto mais cedo a gente fechar essa janela e você demonstrar a utilização do conhecimento, do conceito e da bibliografia especializada, fechou o problema. Daí para frente você vai ser responsável pelo mérito e pela própria o mérito de boa construção do trabalho, tendo passado por aquela questão. Então é um pouco mais delicado aí, mas é uma obra que funciona principalmente para os primeiros passos de leitura. Por exemplo, numa graduação ela é um sucesso. Ela é um sucesso, tá? Agora vale mais o teu conhecimento da fonte, especificamente. Pois é, a bibliografia dele é boa. A bibliografia dele é boa. Sim, na realidade nos interessa mais o percurso de pesquisa dele, onde ele se apoiou na bibliografia, a conclusão ali parcial que ele chegou, tá? Mas é, mas é o que a gente vai utilizar. O próprio cristianismo nesse momento, aliás, de Tertuliano para frente, a, a noção de império ainda é muito forte, mesmo em Agostinho, ainda é muito forte. O descolamento de uma africanidade, não sei, é um pouco delicado, mas a gente toca no problema e vai adiante. Então, pediria que a Edmara fizesse uma apresentação pensando no fórum, como se você estivesse fazendo um ensaio para o fórum. Tá? Naquele momento do fórum, vocês me parece que vão ter 15 minutos, né? E 5 para as perguntas. Depois se articularem todas as perguntas ao final, e aí os apresentadores eles voltam. Mas para mim poder ir me ambientando aqui com o trabalho da Dimara. Pronto, está ele aqui. Pode começar. E eu vou destacar depois alguma coisa. Ah, não, mas não precisa falar, não. Isso aí mesmo. É informal hoje. Sim. Uhum.
É. Uhum. Uhum. É. É. Uhum. Uhum. É. Sim. É. É. É.
Uhum. Uhum. É. É. Ótimo. Eu vou posicionar exatamente aqui. Pronto. Eu, Admara, você está com uma base bem sólida de leitura sobre o Agostinho. Você está utilizando uma bibliografia muito boa, e, em especial, aquela preocupação que eu demonstrei no nosso primeiro encontro, na primeira orientação, de, para ambos, não esquecer do autor nacional. Então, você, com uma forte atuação relacional entre a bibliografia que você utilizou, você passou por vários, inclusive um que eu aprecio muito, uma coisa ou outra desatualizada, mas o Hilário Franco ainda é um dos grandes medievalistas brasileiros,
os alunos de graduação conseguem entender alguma coisa. Esse conceito de primeira Idade Média está muito bem apanhado, ele não é um conceito ingênuo, na França não se usa isso, a historiografia francesa não usa, então o autor nacional, Fábio Joly, a Regina Bustamante, enfim, estudei com ela, está bem representado. Sim, tá bom. O Wendel, ele tem se dedicado muito ao estudo do Agostinho de Hipona, né, aplicando a teoria queer. É um conhecedor do Agostinho, ele lê muito Agostinho. Está bem representado, eu já ficaria satisfeito por aí, se eventualmente aparecer mais um, é lucro. Agora, José Mário Gonçalves, eu vi na biografia. A gente nota. A gente nota. Agora, não esqueceu também, especialmente os clássicos, né? O Peter Brown, que já é uma obra clássica, não era no meu tempo de estudante, mas ele já se configura aí como um autor clássico. Agora, eu teria 3 ou 4 considerações, e acho que uma ou outra é importante, outras são incidentais e talvez até consequência da primeira. E também terei algumas considerações para debater com você a propósito dos objetivos. Os objetivos, eles são uma rota em uma geografia muito adversa, que é o excesso de informação gerado pelo próprio processo de pesquisa, e que vem da leitura não só das fontes, mas da leitura da historiografia. Cada autor vai puxar para o seu lado. Então, são algumas considerações importantes. Eu acho que há um aspecto na figura do Agostinho e no mundo em que ele viveu que o Peter Brown aborda naquela biografia que ele fez do Agostinho e que é muito interessante, mas eu sugeria que você deixasse uma questão aí mais clara. Você já percebeu bem que a obra do Agostinho, ela, ao contrário do que parte da historiografia diz, você percebeu isso muito bem, ela fala mais para dentro da eclésia do que para fora. A preocupação dele é muito maior com as disputas internas entre os vários cristianismos, não apenas o do norte da África, mas entre os vários cristianismos, e uma posição especial dele em relação ao império. Ele percebeu que o cristianismo podia vencer em qualquer lugar. Se ele fosse derrotado em Roma, o cristianismo tendia a desaparecer. E percebeu, em contrapartida, que se ele fosse vitorioso em Roma, ele eventualmente poderia ser derrotado em outras praças, porque ele conquistaria novamente esse espaço. Então, você tem aí uma questão muito interessante, que é um debate longo. Não é novo, não, na historiografia, mas ele, curiosamente, não chegaram a uma grande conclusão. A romanização, ela difundiu o cristianismo ou o cristianismo difundiu a romanização? É tornar essa perspectiva um pouco mais clara. Para um gentio, o que o leva ao cristianismo? Alguns autores apontam que a romanização levou ao cristianismo, especialmente, por exemplo, em relação às tribos germânicas, mas outros dizem que não, que o cristianismo, a entrada na fé cristã e em algumas práticas, abria lá na frente a perspectiva em relação à romanização. Mas essa não é a questão principal. A primeira questão que eu acho que valeria a pena uma reflexão é você pegar um texto clássico, mas clássico mesmo, que é o texto, o capítulo, um dos últimos capítulos, se eu não me engano, o último capítulo da obra Helenismo, não sei se você conhece, eu vou passar aqui no chat. É o último capítulo dessa obra, intitulada Helenismo, desse autor clássico, o Toynbee. Esse capítulo se intitula A Vitória do Cristianismo. Ele mostra um aspecto que está em jogo no tempo de Agostinho,
e especialmente um ou outro autor, um pouquinho João Crisóstomo, mas em Agostinho, particularmente, essa temática é muito sensível, e não vai aparecer em outros períodos. O Toynbee chama muita atenção para um olhar específico do que foi o mundo a partir das 2 últimas décadas do século IV, por volta de 380 e poucos, quando ocorre a conversão de Agostinho. Ele é de 354, teria se convertido, tem sempre aí uma questão de data que é difícil, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, teria se convertido ao cristianismo com 31 anos. Tá? O Toynbee chama a atenção de uma coisa muito interessante, que fica um pouco no ponto cego da historiografia posterior ou da historiografia generalizante que aborda esse período. Quem nasceu antes de Teodósio, e isso é uma questão geracional, que vem dos primeiros tempos de Constantino, ainda da Guerra Civil, quem nasceu antes dos tempos de Teodósio ainda viveu uma geração que teve o direito de escolha. O direito de escolha de não ser cristão. O cristianismo dessas conversões a partir da década de 80, que envolvem João Crisóstomo, mas especialmente Agostinho e outros, aí é uma questão que a gente tem que considerar a expectativa de vida de época e não de hoje. Hoje se vive mais. Era uma opção de homens maduros, e muitos enfrentando uma imensa dificuldade de adaptação afetiva, emocional, sexual, familiar e por aí vai. E o Toynbee chama a atenção de uma coisa muito interessante. A partir de Teodósio I e do Edito de definição do cristianismo como religião oficial de Estado, o cristianismo venceu. Não há mais a opção de não ser cristão, mas sim a opção da pena de morte por apostasia. O cristianismo é um presente de Deus, dado aos homens, que não podem recusá-lo. Tá? Então, tornar isso mais claro com essa questão geracional enriquece o teu trabalho. Aí vai aparecer uma faceta do Agostinho. Quando ele institui o direito de perseguir, e essa é a segunda consideração. Então, a primeira, eu acho que você encontra fácil, é uma obra clássica, lá de trás, em que ele foca o mundo helenístico, e tem, se eu não me engano, é o último capítulo, é o 14º ou 15º capítulo, que se chama A Vitória do Cristianismo, que ele coloca isso. Isso é um conceito. O título do capítulo, A Vitória do Cristianismo, é um conceito elaborado por ele que mostra o seguinte: dos tempos iniciais da disputa do Constantino pelo espólio do pai, ainda naquele primeiro momento da Guerra Civil, com o afastamento de Diocleciano e o início das disputas que vai levar à Ponte Milvia, ainda se observa o fim das perseguições. Estaríamos por volta de 305. E ele faz algumas considerações interessantes que eu acho que são retiradas da obra do Finlay e da própria pesquisa de época, que é chamar atenção para o fato de não serem perseguições determinadas diretamente pela autoridade do Diocleciano, mas sim daquele outro camarada, aquele outro tetrarca, Gordiano. Ele limpa um pouco a barra do Diocleciano, diz, olha, não foi Diocleciano. Na documentação só existe um documento que aponta para uma perseguição direta e que o Finlay analisou muito bem. Quando Diocleciano fazia uma cerimônia mais específica e 2 soldados cristãos lançaram um esconjuro. Essas cerimônias eram longas, exigiam muito da preparação dos jejuns, dos tabus, desde sexuais, alimentares e de bebidas, e o trabalho que daria para fazer aquilo tudo de novo. Diocleciano ficou muito chateado e mandou executar os 2 cristãos ali que lançaram o esconjuro e acabou. Segundo o Finlay, esse é o único documento que atesta uma perseguição direta do Diocleciano. O Toynbee
ele vai por aí. É o estado atual da questão na época, não se descobriu nada melhor até hoje. Mas ele chama atenção para uma coisa muito interessante. A partir desse período, 305, 307, encontramos as últimas grandes, entre aspas, perseguições, e um pouquinho mais à frente, em torno de 80 anos, o cristianismo ele exerce uma condição de poder tamanho que é capaz de impor a outras culturas, sob a sua autoridade imperial, não necessariamente religiosa, qual religião seguir sob pena de morte. E o Toynbee, espertamente, isso funciona muito bem no capítulo, e no livro todo ele faz a pergunta: quais são os mecanismos desse poder? Qual é a efetividade, os instrumentos desse poder? Essa leitura vai fazer muito bem, porque vai chamar atenção para esse aspecto. A rapidez da difusão do cristianismo no século IV e a geração do Agostinho, que foi a geração efetiva, aquela primeira que acompanhou a evolução do Império Romano entrando no cristianismo. E um dos primeiros a fazer isso foi o Agostinho também. Então, aí está uma preciosidade do trabalho que você está fazendo, essa concomitância, essa relação direta entre o movimento do Império, poder, religião, espiritualidade, e o movimento da própria individualidade da própria vida do Agostinho. É um capítulo bem escrito, curto, mas que vai fazer muito bem, porque vai chamar a atenção do que foi essa situação, tá? A vitória do cristianismo. A outra colocação, ela reside numa questão também, eu acho que muito delicada. Esse fenômeno religioso do cristianismo, no tempo de Agostinho, estaríamos aí na entrada dele no cristianismo por volta de 380 talvez 85, 86, já sob os efeitos do édito do Teodósio, que, se eu não me engano, é 382, se eu não me engano. Tem um problema de datação, alguns autores apontam 381, mas é muito no início do império dele, outros apontam um pouquinho mais para frente, para 382, 383. Mas, nesse momento, há uma questão também muito delicada, que são as comunidades cristãs que se formaram, e especialmente em torno de uma difusão do cristianismo a partir da Síria e o cristianismo grego. Quando eu digo grego, não é uma questão étnica, mas linguística. O cristianismo grego, escrito em grego, e que era produzido, por exemplo, em Alexandria, do Egito. E isso ameaçava diretamente o projeto de poder do Agostinho. Isso ameaçava diretamente esse projeto de poder. Daí a imensa dificuldade que ele vai ter de elaborar uma resposta. Por quê? Porque tem um segredo de polichinelo aí. Tem um segredo de polichinelo. Agostinho tem como língua materna o púnico. É aquilo que a gente toscamente hoje, que não está errado, mas a gente toscamente chama de cartaginês. É o púnico específico da Segunda Cartago. Tá? E o Agostinho, ele não conseguiu aprender grego, ele não gostava, não conseguiu, mas ele se envolveu e apreciou muito o latim, porque deu acesso a ele uma farta literatura pagã. Qual o segredo de polichinelo? Por mais que o Agostinho tenha sido grande, ele é ignorado no mundo cristão. Ele é ignorado na Síria, ele é ignorado na África, ele é ignorado nas áreas de cultura grega ou nas áreas que optaram pelo cristianismo grego. Aí, aos poucos, ele vai se apresentando como um cristianismo, entre aspas, étnico. Isso é muito cauteloso, isso tem a ver com Gregório, Basílio, aquela geração anterior ao Agostinho e que já havia se convertido. Inclusive, o Basílio está organizando a regra de São Basílio nesse momento. É contra isso que o Agostinho está lutando, é contra isso que ele está correndo. Ele não é lido.
Ele não é lido nas áreas gregas. Ele é um ilustre desconhecido e, se houvesse alguma referência mais forte a ele, seria a de um homem rude e tosco, que não aprendeu nada além do latim. Tá? Que história é essa de um cristão que não fala grego? Então, essa questão ela é particularmente delicada em Agostinho, e ele sabe disso. Ele sabe que a projeção da literatura que ele produz, por melhor qualidade que tenha, é uma projeção que não está em condições de confrontar a imensa produção dos gregos. A geração do Gregório, do Basílio, a geração até anterior à geração de Eusébio de Cesareia fala aramaico, siríaco, hebraico, grego, e escreveu naquilo que ele quis. Parte da obra dele está em siríaco, parte em grego. A história eclesiástica, como ele está falando, fazendo uma grande propaganda dos mártires, por aí vai, ele escreveu em grego, e parte da teologia ele escreveu em siríaco, porque ele sabia exatamente onde ele ia chegar. Agostinho não tem essa capacidade. E o que acontece, essa é a segunda consideração, e eu vou te dizer o que a gente vai fazer aí como sugestão. Agora, o que acontece no tempo de Agostinho relacionado a isso? O mundo das perseguições ao cristianismo ficou para trás. Ficou para trás. O mundo de 380 é o mundo dos confessores e não dos mártires. É o mundo daqueles que assumiram algum tipo, e que são pouquíssimos, que assumiram algum tipo de beatitude ou santificação porque foram confessores e não mártires. Não se morre mais no cristianismo a estocada, empalamento, degola, decapitação, crucificado de cabeça para baixo. Segundo o próprio Agostinho, infelizmente não se morre mais assim. Se morre como? Se morre diante de heterodoxias do cristianismo, situações políticas gravíssimas, na qual a postura de coragem que se exige do cristão é ele confessar que é cristão. Então, não é martírio, como ele definiu bem. Os santos, a partir do final do século IV, são santos confessores, não são mais santos mártires. Morreram porque confessaram a fé cristã. Se tivessem ficado quietos e fossem pregar em outra freguesia, teriam todos ficado vivos. Você não tem mais a morte por martírio, mas sim pela confissão do cristianismo. O que está em jogo aí? O que está em jogo aí? E aí é a segunda sugestão de leitura, que é uma leitura que às vezes eu passo no CEAN, às vezes não. E justifico, depende do calendário, depende do quantitativo de aulas que eu tenho frente aos feriados. Mas é uma leitura que eu vou te disponibilizar aqui pelo mural. É uma leitura muito interessante. Você passou por isso. Você falou em ortodoxia, donatismo. Eu vou te fazer uma pergunta e você não vai responder. Você vai pensar nela. O cristianismo, ele surge como ortodoxia ou heterodoxia? Entendeu? O cristianismo, quando surge, ele é muito mais heterodoxo do que ortodoxo. A geração... Você passou por isso, não fui eu. Entendeu? Ele é heterodoxia. E é isso que deu a força do cristianismo e ainda é forte no cristianismo hoje. Sabe por quê? A gente pode estar ganhando quanto a gente acha. A gente pode ter um carrão na porta, mas um sentimento de uma certa injustiça ou insatisfação sempre existe. Então, uma doutrina religiosa e espiritual de fé tão profunda que pergunte, vem cá, você está mesmo satisfeito com o mundo que você vive ou você acha que tem que ter alguma transformação nele? A gente vai optar pela transformação. Não, podia melhorar um pouquinho mais. Tá? O cristianismo, quando ele surge, ele é heterodoxo, ao extremo. Ao extremo. A ortodoxia será construída, especialmente na fala grega, no mundo grego cristão, a partir do Basílio,
do Gregório. Olha, não é assim, tem que botar a basílica, tem que botar uma igrejinha, tem que fazer uma regra, porque senão vai ficar cada um puxando a corda para um lado, isso não vai para frente. E a geração do João Crisóstomo, que é a geração exata do Agostinho, ela realizou uma obra impagável, que ainda hoje 90% dela é visível. A liturgia. 90% da liturgia ortodoxa grega, siríaca do cristianismo é João Crisóstomo, um personagem direto contemporâneo do Agostinho. Pouco se superou. Inventa-se uma coisinha ou outra, os russos acrescentam, claro, o Pai Eterno, o Tsar, ou com outros nomes, cada um coloca lá seu gosto local, acrescenta alguma coisinha, mas 90% da ortodoxia grega, ela foi elaborada pelo Crisóstomo. Inclusive, o que é muito bonito, tem muitos na internet, o culto promovido em 10 a 11 mãos, que você pode observar. E chama atenção que ninguém erra, um não esbarra no outro. Cada um faz um movimento concatenado, tal qual um balé, é muito bonito, sem que a assistência perceba. Então, há um debate aí. Parte da historiografia aponta o cristianismo como heterodoxo, como, por exemplo, a historiografia inglesa, e outra, que você vai ler um pouquinho, que é alemã. A alemã vai por um caminho muito simples. Olha, quem nasceu primeiro? Se foi o cristianismo, ele é ortodoxo, que veio depois é que é a invenção de moda. Esse debate ele está implícito no teu trabalho. Por isso o Agostinho está escrevendo para dentro. Muito mais preocupado com o vizinho cristão do que o pagão. Tá? Então, eu vou te passar, é só questão de manobrar aqui o mural, e eu vou já te passar esse texto, porque ele também vai ter uma boa consideração. Agora, eu acho, está aqui, eu acho que essas duas questões elas podem ser atacadas logo, porque ainda dá tempo para o fórum do CEAM, são duas leituras muito rápidas. A que a gente vai avançar um pouco mais à frente, eu acho que eu começo já em outubro, e eu vou atacar diretamente nesse ponto aqui, para a turma do CEAM, é a variedade dos cristianismos, especialmente das comunidades cristãs e os núcleos de poder que elas formaram. O cristianismo grego, ele não surge necessariamente em Constantinopla, mas ele vai ter um eixo de poder na capital imperial do Oriente, mas existem outras variáveis de cristianismo. O cristianismo via judaísmo é um cristianismo mais específico, que não floresceu tanto assim. Ele é um cristianismo de Jerusalém, que contará com uma forte oposição de outros núcleos do cristianismo, como, por exemplo, o sírio, ou o cristianismo posteriormente, não no período que você estuda, mas do Egito. Particularmente depois do século VII, o copta. Mas ele, no tempo de Agostinho, ele ainda fazia sucesso, ele tinha um certo prestígio, sim. O Eusébio de Cesareia dá uma pista muito interessante para isso. O prestígio desse cristianismo, ele vinha da quebra do conceito de universalidade. Ele não é um cristianismo paulino. Ele entendia que o acesso ao cristianismo era o caminho de uma profunda imersão no judaísmo. Esse acesso poderia ou não ser encontrado pelo devoto. Caso não seja encontrado por ele, a semente plantada ficaria para filhos, netos e gerações futuras. Ou seja, quanto mais imerso profundamente no judaísmo, lá na frente, em algum momento, você teria um deperecimento que se tornaria cristão. Exatamente como acontece com a figura histórica do Jesus. Tá? O judaísmo dele, levado ao extremo, incomodou o sacerdócio, tá? E isso vai trazer depois
uma consequência muito grave, que é o reino celestial aparece no cristianismo, e não necessariamente o judaísmo ortodoxo. Né? Isso tudo facilitado por ser um período de crise do sacerdócio judaico, e o rabinato ainda não surgiu. O rabinato vai surgir mais tarde. Então, essa questão é muito interessante, mas o Eusébio dá uma pista por que esse modo de ver o cristianismo teve tanto prestígio. Era muito difícil, porque ser judeu é muito difícil. É muito difícil. E a conversão não é imediata e não está aberta por aí. Nem nos tempos do século IV, nem nos dias de hoje. A questão é que ele é um cristianismo decorrente de Tiago Menor. Quem é Tiago Menor? É o irmão caçula de Jesus. Se fosse outro falando, não tinha problema, mas sendo o irmão caçula de Jesus, isso traz uma complicação. Tá? Parece uma mensagem cifrada. Então, mais à frente, a gente vai precisar dar uma olhada nas variáveis dessas comunidades cristãs: Síria, a da Palestina, a de Jerusalém, a do Egito, não necessariamente a de Alexandria, mas a de um Egito mais profundo, a de Constantinopla, que depois vai se tornando a capital imperial. Esse é o tópico que você já acende uma luz amarela, mas a gente vai deixar para depois do Fórum do Cian. Tá? No Fórum do Cian, nós vamos com a ortodoxia, heterodoxia e o Arnold Toynbee, porque dará tempo de mexer nisso. E a terceira consideração, eu acho que aqui o trabalho está muito bem montado quando você traz a figura do bispo. O que forma um bispo? Repara que não é só a fé sólida, não é só isso. O bispo precisa da retórica, o bispo precisa exercer a autoridade no momento devido, na dosagem certa. Isso é muito interessante no Agostinho, e eu não tenho assim muita lembrança, mesmo Peter Brown não toca nisso. Eu acho que o teu trabalho aí abre um gosto de inédito que vai contribuir, sim. Agora, aqui eu vou te passar uma outra leitura também, por ser uma leitura rápida. Eu acho que esse terceiro ponto a gente consegue atacar a tempo do fórum. Agostinho está definindo o princípio da autoridade, que ainda vale hoje no catolicismo. É uma definição difícil, detalhada, ele tem dúvidas em algumas situações, aplicá-la é mais difícil do que defini-la, mas é isso que ele está fazendo. O princípio da autoridade. Para ele, a autoridade é um presente de Deus dado aos homens. O poder em Agostinho, ele é descendente. Bom, dito assim, parece fácil. Não é, porque não há consenso no catolicismo quanto ao poder ser descendente ou ascendente. Não há consenso. A linha agostiniana traz o poder descendente. É ela que vai aparecer lá na frente nos luteranos e faz uma ponte com os protestantes luteranos até os dias de hoje. Mas existem outras sugestões para um poder ascendente. Tá? A Idade Média, mais à frente, Marcílio de Pádua e outros propuseram uma inversão da teoria agostiniana. Então, essa figura do bispo, ela precisa poder, autoridade, instrumentos de poder, e aí a retórica vai ser um instrumento de poder importante, mas ela está relacionada diretamente com uma teoria importante para a Igreja Católica, o princípio da autoridade. Por isso, não o gosto, mas a tranquilidade que o Agostinho assume que persegue. Ele persegue não por maldade, não por mesquinharia. Ele persegue porque ele sabe o destino do pagão, do herético, do infiel. Ele sabe o destino do apóstata. E não vai ser esse que vai ser cobrado, vai ser o Agostinho, quando chegar no céu, ele diz isso. É o cristão que nada fez que vai ser cobrado. Não é o pagão. Por isso, ele se dá o direito de perseguir. Tá? Então, vamos dar uma olhada no princípio da autoridade, porque fecha também uma porta importante, eu acho que aí, ampla. Isso não está definido nas cartas, está definido em outras passagens da obra. O Etienne Gilson,
o filósofo, ele dá muito valor a esse princípio da autoridade, como um conceito fundamental da estrutura do poder do cristianismo e depois do catolicismo. Então, vamos fechar a porta, mas vamos por uma leitura mais pragmática, mais clara e objetiva, que é um capítulo que define isso, escrito por uma pesquisadora de Minas, que é a Maria Cristina Seixas Villani. E aí eu até sou capaz, estou pensando aqui, eu sou capaz de te passar o capítulo inverso. Como definiu o Agostinho, poder descendente, e como definiram na raiz católica outros autores posteriores que não gostaram dessa definição e propuseram poder ascendente. Assim você fica com as duas pontas do problema. Tá? Não, é um trabalho de especialização com qualidade. Não. O seu, não, é de mestrado, mas é antigo. Eu vou passar ele aqui para você, o capítulo. Não, eu te passo o capítulo que é mais rápido, depois você acessa o livrinho. Não, tem um trabalho de qualidade. Agora, a última consideração está aqui. Isso aqui também eu acho que a gente precisa ter atenção. O segundo objetivo, a minha sugestão é tirá-lo. A minha sugestão é tirar esse objetivo. Por que isso? Porque ou ele é um desdobramento que você vai apontar eventualmente do primeiro, ou ele cria um corpo novo de investigação. Por quê? As relações no âmbito civil, você precisaria olhar para fora. Eu tenho um aluno fazendo isso com o Tertuliano, lá na Unirio. Tá? Ele olha para fora. E eu acho que você tem um trabalho tão bem montado, com uma problemática forte, um tema forte de pesquisa, que esse segundo objetivo ele pode, eventualmente, dispersar, enfraquecer, pode te levar para o outro lado. Não se preocupa tanto com essas relações civis, se preocupa mesmo com o princípio da autoridade, a fala, o que está na comunidade cristã. Porque deixar dessa forma poderá gerar a cobrança, por exemplo, dessa sociedade civil, em Tagasta, em Hipona ou depois em Roma. Então, tira isso daí, porque pode pesar a carroça, não é bom, não. Não acho que... E não acho nem que a documentação também não aponta para isso. Tá? O 3, eu vejo como uma relação do primeiro. Eu acho que você poderia tirar o 2, e o 1 e o 3 formam um objetivo mais compacto. Pronto. Aí chegou. O 1, você identifica as relações de Agostinho com o poder imperial, tá? Sob o ponto de vista romano. Repara que a esfera civil vai aparecer aí ou não. Não é fundamental para você. Tá? E essa tentativa de influenciar a esfera civil, me parece que ela também cria um problema em relação ao eixo central, que seria o trato com donatistas, as cartas, como você definiu bem. Então, na realidade, o 2 desaparece e o 3 ele vai ser incorporado ao primeiro de uma forma muito suave. Você vê aqui, âmbito civil, esfera civil romana. Você está falando de uma coisa. Se ele é capaz de influenciar, eu não sei. Acho que não. Acho que ele não tem tanta força assim. Mas, enfim, o resultado é que, seria uma contra-argumentação. Então, mistura o 2 e o 3 no primeiro e desaparece o 2 e o 3. Mas, como você fala, sociedade civil, esfera civil 2 vezes, está redundante. E aí fica com um objetivo mais geral, e aí sim,
Esse está muito bom. A mudança de postura em relação aos donatistas. Olha que você já chama o Império Romano de novo, que está no geral. E os objetivos na escrita das cartas. Já funciona bem. Tá? Então, vou te passar aqui pelo mural, e aí a gente fecha. Eu só preciso sair para cá. Pronto, mural. Vou ver se eu consigo passar esses dois textos, porque eles estão mais ou menos à mão aqui. Eu achei que você estava falando do teu trabalho. Não, achei que você estava falando do teu trabalho. É, pois é. Encontrou? É o último capítulo. Aliás, os capítulos pegam os 2 ou 3 últimos, são muito bons, mas o último é que ele traz o conceito de vitória do cristianismo, e ele vai explicar por quê. Pronto. Oi? Peraí. Helenismo do Toynbee. Nem é muito novo, não. Pronto, os da Maria Cristina Villani já estão aqui. Então, a gente fecha a concepção descendente teocrática do poder em Agostinho. Você vai se sentir muito à vontade nesse capítulo, mas é interessante ler o outro, porque traz um contra-argumento. Entendeu? Traz um contra-argumento. E aí você verá as coisas sob uma outra ótica. Isso vale a pena também. Sim. Pois é. Não tem. Pois é. Está aqui. E aí você teria uma outra leitura. Pronto. É o texto do Marcel Simon e do André Benoit. Esse capítulo é do Marcel Simon, em que ele analisa as origens do gnosticismo, ortodoxia. Isso é muito interessante. Inclusive, o gnosticismo que vai trazer uma vertente mística do cristianismo que vai fazer muito sucesso na Síria e também em algumas áreas gregas. Tá? Pronto, postou. E o debate sobre heterodoxia e ortodoxia está no capítulo aí do Marcel Simon. São 2 capítulos curtos, mas é importante ler o do gnosticismo, porque é um ponto cego aqui no teu trabalho. Tá? O gnosticismo tinha um apego imenso, porque ele trazia uma dimensão mística, um sentimento, olha, não é só cristianismo, tem espiritualidade, tem fé, tem outras coisas aí. E isso trazia um apego interessante. Tá? Então, vamos focar nesse aspecto primeiro, esses 3 tópicos, porque a gente dá conta deles para o fórum. E depois, mais para frente, eu tenho ele em livro, que é o
meu Deus, são autores alemães em que eles fazem uma análise, é um capítulo ou dois que eu dava para os meus alunos já há algum tempo, em que ele faz uma análise muito interessante da variedade que existe no cristianismo grego, de fala grega e não de etnia grega, tá? E que é confundido geralmente com a questão étnica, mas não, é o cristianismo escrito em grego. Tá? Então, fechou para o fórum e já temos aí algum dever de casa. Vamos lá, Guilherme, agora vamos ver a tapeçaria. Vamos. Eu já estou com o teu trabalho aqui aberto. Mesma coisa, uma apresentação. Pode começar, professor? Pode, por favor. Eu me pauto na questão em que o trabalho na história hoje é um trabalho diversificado, isto é um trabalho que a gente pode problematizar qualquer via, qualquer objeto, e com isso eu já começo a minha discussão com a problematização desse passado medieval, porque após o advento da escola dos análises, tudo virou problema, com a história problema. Então, antes aquilo que era entendido como história, uma história a ser pesquisada nos documentos oficiais, pode ser hoje como a tapeçaria de Bayeux, que é uma obra encomendada com uma intenção clara de exaltar a imagem de Guilherme o Conquistador. E com isso, eu gosto de utilizar, acredito que caiba nessa pesquisa, o conceito de usos do passado, porque são essas utilizações históricas na contemporaneidade, são fatores positivos, negativos, paralelos ou anacrônicos. Por que utilizar desse termo nessa pesquisa olhando o cavaleiro medieval? Porque, a princípio, nós vamos trabalhar essa problematização de como o cavaleiro é apresentado na tapeçaria de Bayeux. Mas entendi. O conceito dessa apresentação seria muito subjetivo se eu não me pautasse em um norte em que eu vou trabalhar. Porque eu posso dizer que o cavaleiro medieval ele é apresentado de vários fatores, mas isso ficaria muito subjetivo e muito vago. Então, primeiro, eu tenho que analisar o cavaleiro como aparece na tapeçaria e demonstrar para onde eu vou. No caso, com esse conceito de usos do passado medieval, seriam essas reflexões que utilizam desse passado para trabalhar alguma coisa, seja negativa, seja positiva. Por exemplo, criar a imagem de um cavaleiro medieval, que é o que eu vou trabalhar, que de fato, ou aquele cavaleiro ilibado, aquele cavaleiro, ou o cavaleiro medieval sendo um guerreiro das trevas, é um guerreiro que não tem cores, que não segue um código de honra, um código de cavalaria. E com isso, primeiramente, essa tapeçaria, é válido ressaltar que muitos professores, como o professor Dr. Ricardo da Costa, ele divide ela em 58 cenas, sendo uma delas faltante, que é o final, o final dessa história. Mas essa cena pode ser rediscutida por conta seja, por exemplo, essa mesma pesquisa, eu posso dividi-la em vários. Não é a intenção da pesquisa, mas o professor Ricardo da Costa, que é o referencial teórico, mas é o referencial teórico contemporâneo no Brasil a respeito da tapeçaria de Bayeux, faz essa divisão de 58 cenas. E dentro dessas cenas, nós vamos analisar algumas, porque, como é dito, a tapeçaria de Bayeux é uma linha, é uma história contada por uma linha temporal dentro de uma tapeçaria. De fato, se formos trabalhar diversos fatores da tapeçaria, poderíamos trabalhar o rei medieval, e não é o caso dessa pesquisa. Somente trabalhar como esse cavaleiro aparece. Mas antes disso... Guilherme, calma, só uma consideração. Sim. Sem querer te interromper. Até porque o rei ainda não é rei. Sim. Ainda é o duque. Espera ele dar o golpe de Estado e apertar o Haroldo, aí ele se torna rei no final. E aí, no final, seria justamente essa imagem que... E a consideração do Kantorowicz seria a imagem final, que ele chama a atenção do anônimo e que estaria na tapeçaria também. Deveria estar. E por isso essa cena, essa divisão de cenas é subjetiva. Isso.
Por isso essa divisão de cena é subjetiva. E além disso, é importante perceber que dentro da obra do Jean Fleury, ele deixa claro que até a cavalaria medieval, como diversos outros teóricos, que a cavalaria medieval antes do século XI é uma e posterior ao século XI é outra. E justamente a tapeçaria de Bayeux está no meio dessa transição. Então, nós somos apresentados a uma cavalaria em transição, mas ela mais para o final da transição. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Essa cavalaria que utiliza já uma armadura, já é uma cavalaria que segue um senhor, ou no caso o Normando Guilherme, ela utiliza de uma técnica de guerra. Ela aparece juntamente com o seu senhor, fazendo uma estratégia de guerra, coisa que antes do século XI não se aparece. Nós temos o contato na tapeçaria, quando a gente analisa algumas cenas, nós podemos ver os guerreiros, os Huskars, Huskars, eu acho que pronuncia assim, são os guerreiros infantes a pé, mas nas batalhas em si, inclusive algumas que aparecem em algumas cenas, aparecem o cavaleiro medieval montado de armadura e utilizando uma lança. Seja uma lança sendo lançada, pode parecer um pleonasmo, mas essa lança sendo lançada, ou essa lança para ser estocada. Como esse cavaleiro, isso já demonstra que esse cavaleiro está passando por essa transição, porque o cavaleiro, quando utiliza essa lança para estocar ou lançar, demonstra que ele passou por esse processo das justas medievais, em que ele está as guerras medievais, ou os eventos que a gente é apresentado. E aí eu volto na questão do como o cavaleiro é apresentado, porque na tapeçaria de Bayeux, o cavaleiro ele passa por essa gênese no século XI e ele demonstra que essa cavalaria não é uma confraria honorífica, não são sujeitos aleatórios presentes em um local ali. Eu sou o cavaleiro hoje porque eu apareci aqui. Não, ele participa de uma não seria uma seita, seria uma organização que segue preceitos. E esses preceitos são regidos por um senhor, ou, por exemplo, nós temos mais posterior um pouco os templários, os hospitalários, diversas ordens de cavalarias, posteriores ao século XI. Então, essa tapeçaria, ela está inserida nesse período de transição. E, por isso, o nosso problema de pesquisa, e a gente utiliza esses elementos, essas motivações aparentes na tapeçaria de Bayeux para elaborar a nossa problemática, que é: qual foi a motivação que o cavaleiro medieval ter sido representado nessa obra? E dessa forma, utilizando essas características, as cores, por exemplo, o cavaleiro na tapeçaria de Bayeux já utiliza uma cota de malha, já utiliza uma armadura sobre essa cota de malha, muitas das vezes, e nessa tapeçaria já demonstra que o cavaleiro ele combate montado, e não ele apeia do cavalo e depois batalha. Não, ele já aparece montado, lançando suas lanças, estocando o que seja. Mas então nós podemos ver no começo e no fim essa transição clara do cavaleiro medieval. E por isso a nossa pesquisa está permeada nisso. Então nós utilizaremos não só a imagem do cavaleiro medieval, mas também a questão da antropologia para entender os meandros dessa guerra que aparece. Por que isso? Porque a conquista do Guilherme, ela passou por uma seria uma briga de honra, uma briga de vontades. Eu coloco como uma briga de vontades porque eu não acho um termo melhor. Mas por quê? Guilherme, ele se sentiu traído. Porque era para ter sido ele a assumir. Porque ele foi feito um trato. Ele salvou ali. Agora me fugiu o nome da outra figura, mas ele salvou. Foi dito a ele: olha, você vai ser o senhor aqui. Só que quando a situação foi mais conveniente, não foi se cumprido o trato.
E houve essas invasões, inclusive nessa pesquisa, não é o intuito dela, mas nós podemos tatear que, se essas invasões precedentes ao ataque de Guilherme não fossem feitas, talvez Guilherme não teria vencido, porque o exército de Haroldo já estava um pouco enfraquecido por conta de ter se desenvolvido o seu caminho rapidamente, depois de ter defendido outra invasão. Então, tudo isso nós podemos verificar que, ao findar dessa pesquisa, essa importância da cavalaria medieval, porque se Guilherme não tivesse se pautado somente nos infantes e nos arqueiros, ele não teria vencido a Batalha de Hastings, não teria vencido essa batalha contra Haroldo e possivelmente não teria entrado na história. Então, como esse cavaleiro que é apresentado, esse guerreiro, sobre uma cota de malha, utilizando uma armadura, representando uma sociedade, como ele aparece para a gente. E eu acho que é isso, professor. Você quer que eu... Não, quero. Porque eu ia cometer uma injustiça aqui. Oi. Quero sim. Vamos aos objetivos. Você está com eles abertos aí? Eu não sei se o senhor quer que eu apresente os objetivos ou o senhor quer que eu já... Eu queria, até com a atenção da Admara também, para ajudar aí na parte crítica, porque eu impliquei na primeira leitura com um objetivo específico, que foi o 3. Eu achei uma recaída sua no positivismo abstrato, mas agora, com a tua apresentação, eu entendi o que você quer falar ali. O 3, você diz, identificar os preâmbulos da produção dessa obra. Sim. Tá? Agora eu entendi um pouco. O senhor poderia me explicar essa questão que o senhor entendeu de uma forma, até porque às vezes talvez eu possa melhorar essa escrita e lá na frente, com essa questão toda que o senhor citou não é panelinha do mal, eles podem citar essa mesma questão. Então podem citar a mesma questão. Então já tem que ficar ligeiro. O cacuete do mito das origens que o Mark Bloch acusa dos positivistas. Positivistas começam sempre o trabalho e ocupam todas as páginas falando das origens, como se o passado estivesse contido no presente e o presente estivesse contido no passado. O presente já antecede, ele já se anuncia no passado, e não uma construção, quer dizer, o passado em que a gente vive poderia ser outro. O presente poderia ser outro se outras decisões de força tivessem sido aquelas que efetivamente venceram. Inclusive... Os ingleses é que são muito fortes nisso, que é a história contrafatual, né, que eles brincam muito com isso, mas eu estava achando aqui que você estava no cacuete dos positivistas, preocupado com especificamente os preâmbulos da produção da obra. Agora acho que eu entendi um pouco melhor. Não, até porque, professor, entendi um pouco melhor. Essa questão dos preâmbulos da produção é justamente para entender qual foi a intenção que esse cavaleiro foi produzido, porque foi uma encomenda do irmão do Guilherme o Conquistador. Sim, aí tem uma retórica, né? Isso, e aí até naquele livro que o senhor me passou da Osprey, olhando mais esse olhar, até que o senhor citou da antropologia, para ver o porquê, o que teve ali ao entorno, até essas miudezas. Então, de fato, e eu percebi, eu estou lendo esse livro e relendo algumas vezes, até os outros 2 que eu citei para o senhor, perceber que essa obra, ela não foi uma definição clara do que o cavaleiro medieval foi. Justamente por conta que ela foi uma encomenda. Então, se o cavaleiro medieval ele aparece ali, intencionalmente aparecendo como um cavaleiro, a grande batalha de Hastings, a batalha em que Guilherme utilizou uma estratégia que falhou a primeira vez, mas a segunda deu certo, ele conseguiu. Eles não iam representar, por exemplo, aí vem essa questão do preâmbulo, o Guilherme Conquistador perdendo uma batalha. Não, ele perdeu uma, mas ele conseguiu vencer a outra. Então essa meio que nem aparece na obra. Então é mais isso, mas foi bom o senhor ter me falado, professor, que eu vou anotar isso e vou mudar essa questão, só para não cair nessa... possivelmente eles focarem nisso, uma coisa que não é o meu trabalho, que é essa questão do positivismo e tal. Dá um pouco,
porque dá um pouco a impressão de... Não era bem o que você falou. Eu fiquei aqui em dúvida. O senhor acha que eu poderia melhorar eu acho que você pode... Fica aqui uma sugestão. Eu acho que você pode fazer um enxugamento para melhor. 5 objetivos é muito. O ideal são 3 ou 4. Certo. 5 objetivos é muito. No primeiro, você traz a situação de transição que se comunica com o último. Certo. Compreender a situação transicional. Quer dizer, você está tentando focar nessas características, produzir uma compreensão entre século XI para trás e século XI para frente. Hastings está num divisor aí de tempos. Isso também problematiza as características do cavaleiro medieval. Quer dizer, você só vai conseguir compreender essa situação de transição se você ter o domínio exato da identificação das características do cavaleiro no período mais inicial do século XI para trás e depois no final do século XI para frente. Eu acho que você poderia juntar os dois. Certo, eu vou fazer isso então. Junto o primeiro com o último. Se você limpar a retórica que está atrapalhando aqui a compreensão, condizente com a realidade em que a tapeçaria... Não, penso de uma forma mais simples. Você fala em tapeçaria no primeiro, a tapeçaria expressa a produção dela uma característica que pode ser observada para trás e para frente. Ela é o produto de uma fase de transição. Eu cuido muito... desculpa... não, fala. Eu cuido muito até na minha graduação, porque uma das obras ficcionais que eu mais gosto é Tolkien. Então, eu tenho esse problema da escrita muito floreada, assim. Coisa, eu tenho que ser mais direto, isso daí eu vou... o Florey já trabalhou. Compreender, problematizar, deixa eu compreender as características do cavaleiro medieval presentes na obra, Tapeçaria de Bayeux, em relação à transição da cavalaria no século XI. Pronto, fechou. Maravilha. E você trabalha um objetivo só. Certo. E aí eu tiraria ali, então, eu juntaria o primeiro com o último, mudaria esse terceiro... O último dilui. O último dilui. Aí o terceiro, eu mudaria a questão da escrita para não cair nessa questão que o senhor falou do positivismo histórico, deixar mais claro um pouco o que eu quero dizer com isso do preâmbulo da produção. O que é o preâmbulo da produção? O que você quer se referir com isso? Se você está falando especificamente da tapeçaria, você poderia identificar... eu não sei se conseguiria plenamente num trabalho de especialização. Eu acho que você precisaria de mais tempo para fazer isso. Mas talvez identificar os aspectos ou a característica central da produção dessa obra. Não deixa muito solto, não. Preâmbulos, produção, não deixa muito solto, não, porque então, é tempo. Professor, poderia, pensando de bate-pronto aqui agora, talvez, sim, mas verificar a relação entre a produção da obra e o cavaleiro medieval presente nessa obra. É assim, bate pronto, mas eu vou melhorar depois. Alguma coisa do tipo. Isso, aí sim. Eu já deixo claro o que eu quero falar. Eu não quero verificar a questão e cair nesse vício do positivismo, mas eu quero analisar o contexto de produção que vai alterar na representação desse cavaleiro. Isso, exatamente isso. Aí sim, fala. Só uma coisa, professor. Aí esse penúltimo... Conversando aqui agora com o senhor, então esse penúltimo também poderia talvez sair, porque seria diluído com o primeiro e o último? O penúltimo está contido no segundo. Então, você escreveu a mesma coisa usando a retórica do Chile. Olha aqui. Compreender a motivação do uso do cavaleiro medieval, reticências, reafirmar a história, tal. Compreender a motivação do uso do cavaleiro medieval. Você está se referindo à imagem representada dele. Agora, olha o segundo. Reconhecer, que é uma forma de compreender,
as motivações que levaram esses cavaleiros medievais terem aparecido na tapeçaria. O 2 e o 4 são idênticos. Se você der uma melhorada na retórica, enxuga os dois, é um só. Aí vai cair naquilo que o senhor pediu dos Eu gostei do 4, compreender a motivação do uso do cavaleiro medieval para reafirmar a história da na retórica. Reafirmar é um pouco duro. A tapeçaria é muito próxima, não é? Sim. Na retórica da história, na retórica, eu não sei nem se seria história, da memória da conquista normanda da Inglaterra por Guilherme Conquistador. Ainda não, você ainda pode ser cobrado disso, se tem história no século XI, né? Mas ainda não tem crônica. Sim. Pensa ou narrativa, usa uma coisa mais neutra. Sim, porque a tapeçaria de Bayeux é uma narrativa histórica da história do... É uma narrativa de memória. É uma narrativa... Não é uma história com H maiúsculo. Então eu poderia colocar compreender a motivação do uso do cavaleiro medieval na narrativa da história... Elaborada pela tapeçaria, que aí você não se compromete, porque senão você vai dizer que tem história antes da existência da crônica. A crônica medieval vai aparecer no século XII. Sim. E é uma narrativa por imagem. E aí, por exemplo, se você cai na mão do eixo do mal, o Zé Roberto é um que vai te perguntar: Guilherme, como é que você faz história só com imagem? E, professor, quando eu trabalhei essa tapeçaria uns anos atrás, para minha surpresa, eu fui convidado a fazer uma apresentação da tapeçaria. Eu não sei, talvez estivesse por aqui. Eu fui convidado para fazer uma apresentação dessa tapeçaria num centro de pesquisa de história militar. Eu coordenava a especialização em história militar da Unirio, mas, para minha surpresa, eles estavam muito interessados nos instrumentos metodológicos, um pouquinho de teoria, de como trabalhar a imagem, especialmente uma imagem militar tão forte como a da tapeçaria. E eu percebi o que eles estavam querendo. Eles estavam querendo uma receita de bolo. Então, eu peguei e comecei... A primeira imagem de slide que eu apresentei trazia um desenho, um pequeno desenho do Milor Fernandes, lembra? Do Milor Fernandes, um desenhozinho com um bonequinho que representava o Milor Fernandes, e uma frase lapidar que ele tem. Ele diz assim, o bonequinho fala isso: uma imagem vale por 1000 palavras, mas fale 1000 palavras em uma imagem, diga isto como imagem. Aí dá um curto-circuito na coisa, porque você não tem uma imagem que expresse isso. Tá? Então, a tapeçaria como uma narrativa de construção de uma memória fica mais neutro, fica mais próximo. Você não se compromete com conceitos pesados, duros de manejar, como história, crônica. E, professor... uma imagem é crônica. Você que é um adepto do Tolkien, se eu perguntar para os meus alunos do HQ, os meus alunos estão convencidos que a tapeçaria é um HQ, um mangá de época. Eu até acho que sim, faz sentido. Ele tem os elementos do mangá, do HQ, ele tem os elementos. Você visualiza os lados. Você visualiza, isso é muito interessante, mas narrativa de memória, na construção de uma retórica, fica melhor. Sim. Uma retórica cabe na imagem. Né, todos esses apontamentos do senhor, professor, e me preocupando com o eixo do mal, o senhor teria alguma questão de algum texto, porque eu sinto que eu vou ter que deixar bem claro onde a tapeçaria se coloca, no caso, o período de transição. Então, são muitos acontecimentos, muitas coisas. Então, eu sinto que eu vou ter que deixar isso muito bem claro, para dizer que, eu estou estudando o Cavaleiro Medieval num período de transição. Ou seja, esse Cavaleiro Medieval está em mudança, não é algo já instaurado. Então, estou trabalhando esse Cavaleiro aqui e tal, mas não quer dizer, porque se eu te falar de uma forma, eu sinto que se eu falar de uma forma, o Cavaleiro Medieval do século XI para trás era uma coisa e agora vai ser assim como a tapeçaria, pode ser alguém que aponte, opa, talvez não.
O senhor teria alguma é aqui que eu queria fazer uma sugestão, porque existem dois grandes elementos nessa transição. O primeiro, eu tinha feito a anotação aqui, me parece que ele daria conta dessa compreensão, marcar efetivamente os aspectos, as características principais dessa transição. E quando você falou da cota de malha de ferro, me acendeu que a gente está no caminho certo. É o trabalho do Jorge Duby, Guerreiros e Camponeses. No capítulo que ele fala dos guerreiros, ele mostra o quanto o uso das metalurgias, do trato com o ferro, alteraram a maneira de fazer a guerra dos cavaleiros. Tá? E ele foca muito nessa transição do século XI. Agora, o Duby vê uma guerra mais ampla, com o entorno. É o ferro? Mas você depende do artesão que vai trançar as cotas. Elas são extremamente difíceis de serem trançadas, aqueles anzóizinhos, aqueles ganchos. Naquela época ainda é muito mais difícil por conta muito mais difícil. Da forja do ferro, isso. A questão toda, a resistência. Isso aí. Em geral, se olha muito, até por causa do YouTube, da internet, a fabricação de uma espada. Os segredos da espada samurai. Se olha muito para isso, mas todo o apetrecho, as manoplas, os capacetes, os elmos, as couraças de proteção, elas estão passando do couro para o ferro. Mas não dá para ser só o ferro, você precisa de toda uma alteração da vestimenta que vai suportar aquele ferro, senão você se machuca e não luta nada. O Duby faz essa apresentação muito bem. É na sequência que ele fala dos guerreiros e como a produção de artesãos e a produção do próprio campesinato produziu essa forma diferente de lutar do século XI. Inclusive, professor, naquele livro que o senhor me recomendou, tem uma parte interessante que fala sobre o estribo que eles utilizavam. Isso. Que dá para dar a transição. E é um debate sem fim na história militar, hein? Porque os mongóis não usavam isso e lutavam bem a beça em cima do cavalo. Não tinha estribo. Eles não usavam nem a questão que tem uma coisa que ajudou na cavalaria. O equilíbrio, né? O equilíbrio em cima de um cavalo. Aquela história de dar o tiro do arco de flecha por baixo da barriga do cavalo e acertar o cara do outro lado. Quer ver, professor? Eu tô com um livro aqui. Quer ver? Só um minutinho, eu não vou atrasar o senhor, não. Não vai atrasar nada. Quer ver? Eu tava lendo. Esse livro aqui, professor, tá sendo muito bom para mim. Muito, muito bom. Porque ele conta. De quem é? Batalhas medievais? Não conheço. Quem é o autor? São vários atores. É o Ian Dico, Kelly DeVries. Então, assim, dois. São esses dois aqui. São esses dois aqui, professor, que eu uso. Esse daqui que eu tô falando pro senhor, ele tem várias batalhas, por exemplo, ele fala, aqui, Hastings, Legano, ele divide essas batalhas. Isso é um livro de história militar, então. Ele é focado nas batalhas? Ele é focado as 20 mais importantes batalhas da Europa, entre 1000 e 1500. Então, ele conta das batalhas em si. E Zincura, aquilo tudo. Isso. E nesse daqui, ele fala do desenvolvimento das técnicas da arma. Então, isso aí. Ele coloca o outro. E nesse livro aqui, deixa eu até falar para o senhor, tem uma coisa que o senhor falou agora para mim que me lembrou uma questão que quer ver? Eu lembro que estava aqui, ó. A melhoria tecnológica no cepilho do cavaleiro medieval, porque antes eles não usavam um cepilho alto que tornava fácil dele cavalgar sem segurar no cavalo, dele manter o peso dele só no quadril. Não tinha esse cepilho. E nesse aqui, ó, até para você ver que é interessante esse livro, ele mostra. Pois é. Recomendo, se qualquer coisa eu vou correr atrás, não conheço o livro, me interessei muito. São bons livros, muito bons livros mesmo. Eu comprei um tempo. Então, assim, professor, eu acredito que eu fazendo utilizando a antropologia para mostrar também, na verdade, provar o que eu quero falar da mudança do período de transição, ficaria legal. Aí a gente tem dois níveis diferentes dessa mudança. O Guerreiros e Camponeses,
do Duby é uma obra específica que alguns autores até desprezaram, entenderam ser uma obra menor, é pura maldade com Jorge Duby falar isso, por ser uma obra voltada para a história militar. Na realidade, Guerreiros de Camponês e a Batalha de Bouvines são duas experiências do Duby na história militar, e muito bem feita, porque ele mostra que essa maneira de lutar no século XI em mutação, ela não é decorrente apenas da tática ou da vontade de vitória, ela foi possível relacionada por outros arranjos, inclusive sociais, que é a grande tese do Duby. Artesanato, forjas, metalurgias, acesso ao ferro, ele vai te mostrar isso muito bem. Então, vai te ajudar a mapear as alterações no século XI. Tá? Lembrando que Duby é um dos grandes especialistas em século XI. Agora, a segunda colocação, eu acho que seria interessante ver a própria mudança que ocorre no século XI decorrente da arrancada europeia, do crescimento econômico, do fortalecimento das cidades. Até acho que você não deve perder tanto tempo olhando para isso, mas há uma questão central levantada pelo Jacques Le Goff e que você pode acessá-la com mais rapidez cirúrgica no trabalho do Hilário Franco, A Idade Média e o Nascimento do Ocidente. É aquela colocação feita no estudo do Jacques Le Goff sobre a difusão do chamado juramento da paz de Deus, que a partir da década de 20, do finalzinho da década de 20, ele começa a exibir um estándar, um modelo formatado de juramento em que se acrescentava um tópico ou outro, mas o essencial permanecia o mesmo. E esse juramento ele vai se espalhando, inclusive nessa área da França. Esse juramento, a leitura dele, eu mostro para os meus alunos, eles ficam encantados. É um juramento no qual a nobreza de cavalaria, portanto, os guerreiros, assumem o compromisso de não saquear, não roubar a despensa, a adega. Lembra desse juramento? Sim. Não farei isso, não farei aquilo. Ele diz, não tirarei do camponês. E aí é onde... aí vem uma lista de quase 20 animais. Se o cara esquecer um... Isso me lembra o livro do Código de Cavalaria do Ramon Liu. Isso. Ele está remetendo. O Hilário Franco tem um debate muito interessante, porque, em que pese a tese ser do Jacques Le Goff, ele chama atenção disso, e ele chama atenção de uma coisa muito interessante. No final do século XI, a cavalaria de nobreza e de guerra torna-se aristocracia e ela é derrotada pelo clero por causa desse juramento. O Hilário Franco aprofunda e alarga essa ideia e vai mostrar o quanto ela é relevante para se entender o século XI. É o primeiro grande contrato de não matar, não roubar, não pilhar, não fazer mal à vida camponesa, e que envolve também algumas áreas urbanas, e daí cria condições não só jurídicas, mas de segurança para o crescimento econômico. Quer dizer, você não vai olhar para a economia, mas a economia é uma consequência importante desse juramento. E o Hilário Franco chama muito a atenção do juramento na transição da nobreza guerreira para uma aristocracia fundiária. Por quê? Porque no século XII ninguém mais paga conquista com terra. Não precisa. Os filhos primogênitos, os mais velhos, vivem da sucessão. No direito medieval, em quase toda a área medieval, o patrimônio ele não é dividido, ele fica para o primogênito, o segundogênito vai ter que arranjar alguma coisa para fazer da vida. E o Hilário Franco chama a atenção de uma coisa muito importante: as cruzadas. Sim. É fé? Mas se torna uma Terra Santa, o Santo Sepulcro, vamos. Mas tem uma questão importante aí. O segundogênito somente será senhor de terras e entrará na aristocracia se ele conquistar essas terras fora da área do irmão. Porque o irmão vai matá-lo. Então ele tem que conseguir isso fora.
as cruzadas se tornam agora um meio de economia. Um meio de economia e de ascensão dos segundogênitos. E aí é uma coisa muito interessante. Quem estudou isso foi a Regine Ruban. E chama atenção o número de mulheres casadas com secundogênitos. Nenhuma é casada com primogênito. Todas as mulheres que foram para as cruzadas e tiveram algum tipo de interferência, ela pega a genealogia delas e vê, olha, ele é segundogênito, o marido dela é segundogênito, nenhum é primogênito. Então, os dois únicos primogênitos que foram é aquele príncipe Conrado da Alemanha e o outro Henrique, quando viram o que eram as cruzadas, voltaram rapidinho. Voltaram rápido, não ficaram. Não ficaram. Esse Conrado vai ser acusado depois de covardia, teve medo quando viu a morte na guerra, mas ele fez certo, porque ele tem uma imensa propriedade, ele tem um reino para administrar e vai ficar metido lá com aquela gente lá na Terra Santa? Não tem como. Dentro de todas essas discussões, eu me sinto agora mais confiante no quesito de utilizar o Hilário Franco Júnior para defender a minha posição do período transicional da tapeçaria. E ele é muito bom, hein? Ele é muito bom, especialmente quando ele fala da transição do século XI. Ela vai aparecer em todos os capítulos da obra. Sim, sob o ponto de vista demográfico, econômico, social. Eu tenho ele, é a Idade Média e o Nascimento do Oriente, né, professor? Do Ocidente, é isso aí. Do Ocidente. Eu tenho ele em PDF, eu só preciso achar o outro que é E você tem o Juramento da Paz de Deus? Não, o do Hilário Franco Júnior também? Não, o juramento, o texto estándar. Eu vou te passar o texto estándar do juramento, porque eu tenho ele numa coletânea de fontes que eu passo para os meus alunos. Eu tenho ele numa coletânea. É porque, eu vou te passar aqui. Eu sinto que esse juramento da paz de Deus, esse texto que o senhor me passou, eu posso fechar a minha discussão do período transicional, que aí eu posso mostrar, olha, como a cavalaria chegou agora fazendo um juramento, coisa que antes eles não seguiam esse juramento. Eles nem é o clero que força a cavalaria. A cavalaria nem sempre quer jurar, mas o clero força e acaba jurando. Mas antes isso não ocorreria, porque antes eles eram tidos como guerreiros, como é que fala mesmo? Guerreiros livres, vamos dizer assim, um termo não é esse, mas eles não seguiriam nem o clero. Não seguiriam nem o clero. Eu só preciso agora achar o Guerreiros e Camponeses do Gibi, que eu não tenho. Eu tenho alguns livros deles, mas o PDF eu não tenho. Mas eu dou um jeitinho de achar. Vamos dar uma olhada aqui. Agora travou. Eu estou com um HD externo e ele está muito pesado, ele trava. Porque eu vou te passar o texto do juramento, é muito interessante ser lido, inclusive a sequência. Eu peguei da Maria Fernanda, da Maria Espinosa, aquela autora, acho que ela já é falecida, aquela autora portuguesa, e ela mostra uma curta sequência de 3 ou 4 ou 5 cidades nas quais o juramento foi feito naquele modelo, com pequenos acréscimos e o lapso de tempo. Se eu não me engano, é entre 1029 e um pouquinho mais adiante. Professor, agora, é muito interessante a leitura do juramento. Eu poderia, então, fazer o seguinte, porque eu tenho, como eu disse para o senhor, eu tenho um problema de eu querer falar tudo ao mesmo tempo e não vai ficar muito bom. Então, eu posso criar agora, porque agora eu já tenho mais claro na minha cabeça os passos do meu trabalho para me fechar o texto e já entregar. Porque, por exemplo, eu sinto que agora eu tenho que começar problematizando o cavaleiro medieval, explicando como é a tapeçaria, caindo para a discussão do período transicional e fechando a ideia do cavaleiro presente na tapeçaria, com essa discussão do Hilário. Acho que ficaria bom. O senhor tá por e-mail. Agora a gente tem que reforçar. Tem que pegar o Hilário e temos que pegar o Guerreiros e Camponeses para fazer a relação entre um e outro. Certo. E eu vou... Se eventualmente aparecer o Legoff, eu localizo isso aqui para você. Isso não está num Legoff muito complicado, não. O próprio Hilário cita a tese do Legoff de que, no final do século XI, no capítulo de estrutura social, a nobreza guerreira vira aristocracia, que é a transição a qual você está se referindo. Sim. Acabam terras, já não se tem tanta terra assim no eixo central da Europa,
e a ascensão ela não se dará mais com o pagamento de terras por conquista militar. E aí, professor... Ela se dá por sucessão. Eu penso que um livro, para mim, basear a minha discussão na questão antropológica seria Osprey mesmo. O senhor acha que... Pois é aqui que eu quero fazer, eu não estou achando, isso aqui está uma bagunça. Antes de tudo, o senhor viu lá o link que eu mandei dos livros da Osprey? Lá no grupo? Vi, tá aqui, vi. Se o senhor não conseguir baixar, o senhor me avisa que o meu drive bateu o máximo do coisa, eu tento mandar por e-mail, alguma coisa, porque... Eu consegui muitos livros da Osprey em inglês. Baixa todos que você puder. Não, eu baixei todos. E até aqueles livros que o senhor me mandou, eu percebi que, por exemplo, tinha um livro que o senhor me mandou que era 2, nessa que eu consegui tinha 1. Então dá para juntar. O meu está corrompido, eu perdi grande parte da coleção. Qualquer coisa eu tento mandar para o senhor via e-mail, se o drive... Não, quando a gente for para as aulas presenciais, você está no Rio? Não, professor, eu sou de Minas. Nas aulas presenciais a gente fazia outra troca de pendrive. Você tenta me mandar ou a gente acessar um drive. Pois é. A gente pode tentar, vai passando elas aos poucos, porque tem limitação. Agora, no mural, você consegue. Aliás, eu posso abrir um link de atividades? Não. Aqui você consegue até 25. O senhor poderia fazer o seguinte: abrir um link do Drive. O senhor abre um Drive seu e eu adiciono porque o meu, na hora que eu coloquei lá, ele gerou um link pro meu Drive, aí o Drive encheu, não conseguiu todos. Porque são ao todo, deixa eu até ver aqui. Cadê? São o quê? 200? Quer ver? Os que eu consegui aqui... Peraí, deixa eu ver. E eles estão bem divididinhos, são 167 arquivos, então eu percebi, por exemplo, que tem... Aí eles definem campanha, elite, as fortalezas, os homens, a vanguarda. Então, na hora que eu recebi da minha colega, falei, o professor, talvez ele citou lá, então vou mandar. É sempre bom. Tá. Eu acho que a coleção já chega a 200, porque ela tem alguns volumes modernos já. Mas o que eu sugeria para você? O Guerreiros e Camponeses fecha essa parte da transição da guerra no século XI, não apenas trazendo a categoria guerra, mas também outras categorias que o Duby trabalha muito bem. Eu estou me lembrando muito da metalurgia, do transporte de peso, e ele vai tratar disso tudo aí no Guerreiros e Camponeses. O Hilário Franco, para você pegar o juramento da paz de Deus e a transição da nobreza guerreira para a aristocracia. Isso está em várias passagens da obra, mas no capítulo de estrutura social está bem aprofundado. Certo. Então, seria essa a leitura, o capítulo de estrutura social. Eu vou te passar aqui os 2 cadernos de fontes que eu uso, porque é mais fácil. Eu não sei em qual deles está. Eu acho que o juramento da paz de Deus está no 2º. Quando eu analiso a tese do Duby sobre o ano 1000, eu acho que o juramento da paz de Deus está lá. Mas eles estão numerados, você vê logo. É só ir passando o PDF que você vê logo. Isso eu te passo aqui pelo mural e passo já. Agora, o Jean Flori, você está bem firme, o Ricardo da Costa. Antes de pegar as cenas, como é que a gente vai operacionalizar essa relação da cultura material, da arqueologia, né, que aparece na Osprey? Quer dizer, você vê que a Osprey está chamando a atenção e está te trazendo uma indagação, mas ela precisa estar operacionalizada aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou te passar um dever de casa muito singelo. Muito singelo. Você vai identificar todas as armas que aparecem na tapeçaria. Ok. Lança, flecha, espada curta, espada longa. Vamos identificar todas as armas. Certo. Tá? Aí o senhor quer poder fazer a composição de quem é o cavaleiro que está lá, porque aí você vai ter a base arqueológica na Osprey. Certo. E mais engraçado que o interessante que eu falo para o senhor agora é nesse livro aqui que fala das questões como esse eu vou comprar aqui na Amazon.
Me interessou. São dois. Os dois, Batalhas medievais, histórias das guerras e batalhas medievais. Mas aí, só uma pergunta: o senhor quer que eu identifique essas armas nas cenas que eu já escolhi ou ao todo na. Eu pediria que você fizesse em toda. Fechou. Eu pediria que você fizesse em toda, porque aí a gente vai poder caracterizar quem é o cavaleiro que está lá. Arqueiro não é cavaleiro. Certo. Aí eu vou fazer só a divisão, como tá lá no Ricardo. Então, cena 1, arma tal, 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 tal. Cena 2, tal, tal, tal. E vou fazendo assim. Você vai fazendo assim. Você vai ver que vai aparecer escudeiro. E aí a gente relaciona com a Osprey e com o Dubi. Certo. Porque eu percebi nesse livro, apareceu, e eu não tinha percebido antes, a questão de um guerreiro em específico, que é o Huskarl. Espera aí, deixa eu só ver. Pois é. É o Huskarl em inglês, que é um guerreiro que foi utilizado pelo Haroldo, que ele utilizava uma machadinha e o escudo que fez. Então, isso vai aparecer. E apareceu lá, e depois eu vi, eu falei, cara. Mas essa figura é uma figura que antecede o século XI. Sim. Que é o guerreiro. Machadinha, marreta. O Carlos Martel era Carlos Martelo. É que, para ser gentil com ele, tiraram. Flexionaram o martelo, porque ele não usava nada. Ele usava uma marreta. Ele ia para a batalha com uma marreta. E ele não utiliza cota de malha. Na verdade, ele utiliza a cota de malha, mas ele não utiliza a. Agora fugiu o nome da de ferro. Ai, gente. Pois é. Eu acho que você vai encontrar exatamente como você propôs na tua fala, o antes e o depois. Sim. A tapeçaria, nesse caso, ela teria representado alguns guerreiros do período anterior, como essa figura, e outros guerreiros já mais vinculados ao pós-século XI, aquele final do século XI, com os elementos da cavalaria de aristocracia e não de nobreza guerreira. E aí você vai ter uma utilização muito legal para a tapeçaria. Então, vamos ver todas as armas que aparecem na imagem da tapeçaria. Não, eu é o dever de casa. Eu assumo que eu fiquei feliz Também agora. Não aparecem muitas, não, mas vai ser legal, vai ser um exercício bacana, vai dar muita segurança. E eu estou mais satisfeito agora, porque eu estava realmente muito inseguro na questão do período transicional, exclusivamente por conta do eixo do mal, porque eu sabia que eles iam bater ali. Iam falar ali, Mas o Hilário vai te mostrar todo o livro do Hilário, todo, da Idade Média, o Nascimento do Ocidente, está centrado num foco no século XI. Ele pode falar o que ele quiser, da patrística, do que ele quiser, mas quando ele passa pelo século XI, o Hilário ele ganha força, porque é o momento que ele traz o surgimento da Europa. Fala, Dimara. Guerreiros e camponeses. Não, esse eu tenho, que é o... Como é que fala? O Idade Média, Nascimento do Oriente. Eu vou pedir lá no grupo do Telegram, Admar, o Guerreiros e Camponeses, que não tá no livro Gênesis e não tá no outro também. Eu achei na estante virtual por R$100. Mas a gente... É que não tá mal, não. Eu costumo ser mais caro. Não tá mal, não, para estante virtual. Então vale a pena. 2 semanas. 2 semanas é o que a gente tem para terminar. Para terminar. E esse, para você, é fundamental, porque é fechar o conceito de vitória do cristianismo. Assim, agora eu estou pensando aqui, falando juntamente com a Dimara, que eu acredito que seja de interesse dela. As nossas discussões agora estão bastante fundamentadas, o que a gente tem que fazer, o livro, seguir, coisa e tal. Uhum. O que o senhor quer que a gente entregue para o senhor até o final do mês? Porque foi pedido para nós uma discussão de 8 páginas sobre autor tal, mas eu sinto que a discussão que a gente teve hoje avançou muito além disso, que a gente já tem meio que o projeto pronto, só falta escrever. Calma. Mas o que o senhor quer? As leituras feitas, espera aí que tem nó cego aí. Esse da ortodoxia e da heterodoxia para Dimara, ou a definição do conceito de transição.
vamos olhar para o Fórum do CEAM, atirar naquilo que está mais perto. Agora, o que fazer, por exemplo, para o início de outubro, para daqui às próximas 3 semanas? É preciso fazer uma revisão do projeto, porque não adianta a motivação. Alto lá, calma, não adianta a motivação, mas no momento que vocês incorporarem essas leituras passadas agora, e também na aula passada, né, na orientação passada, vocês identificarão os pontos cegos e frágeis do projeto anterior. O projeto vai se tornar mais profundo, mais bem acabado, melhor organizado, e aí a gente vai nele. Aí a gente vai traçar um tópico, a gente vai traçar uma ação que não aparece nos projetos de vocês. Sendo o CEAM a avaliação, a cobrança da grade de análise de conteúdo ou relacional e um capítulo, é preciso traçar com segurança quais serão os 3 capítulos da dissertação, da monografia, e qual deles você vai apresentar. Então, dá a impressão, e alguns alunos quebram a cara aí, eu vou fazer o capítulo 1, que é mais geral. Não, mas ele pode ser mais geral, mas se você talvez não souber onde se você não souber onde você quer chegar, você vai fazer a generalização da generalização. Eu acho, professor, que agora... Tem que tomar cuidado, porque você vai apontar para um lado diferente daquele que você tem como objetivo, e isso a banca percebe logo. Eu estou sentindo, professor, que até o final do mês dá para a gente entregar o projeto estruturado. Revisado. Isso. Porque, por exemplo... Três está de bom tamanho. Tem leituras aí que vão exigir reflexão. Porque, por exemplo, eu entreguei para o senhor a introdução, problemática e os objetivos. Agora eu vou mudar e consigo partir para... Aí uma pergunta, professor, que eu perguntei para o Gerson, mas o senhor teria a estrutura que o senhor precisa? Por exemplo, o que eu estou acostumado nos meus projetos é introdução, problemática, não sei o que. Tem lugares que pedem, não quero problemática, eu quero justificativa, não sei o que, sei o que. O senhor teria, pelo menos, para nos guiar, o projeto de vocês tem que ter tal ponto para a gente já organizar para não perder serviço, não fazer uma coisa errada, outra e tal? Eu tenho aqui, eu passo para os meus alunos, eu tenho o modelo de projeto conforme, deixa eu ver se eu localizo ele aqui, conforme 3 autores. Ver se eu localizo ele aqui. Eu tenho exatamente esse modelo de projeto. Está aqui. Eu uso 3 níveis diferentes. O primeiro, um nível que dá clareza e objetividade. O outro, que traz um pouco mais de reflexão e é um pouquinho difuso pelo componente teórico. E um terceiro, que é o da UF, que eu acho muito bem feito. Agora, todos contam com adaptações. Está aqui, eu vou passar 2. Não vou passar o da UF por ser o da UF, mas eu acho que o CEAM tem sim. Eu vou entrar em contato com o Zé Roberto e vou perguntar a ele. Eu vou passar já para vocês aqui no mural. Tá em download, pronto. Sabe o que eu pedi para o senhor, professor? Porque a gente já chega com uma questão de que, como a gente está sendo cobrado, que teve umas cobranças que a gente ficou tipo assim, nossa, a gente não estava burlando nada aqui, enfim. E aí a gente já chega com a coisa pronta, para nós é até melhor que a gente falou, opa, a galera não tá brincando também. É que eles não tiveram agora com a orientação, agora eles já sabem o que tem que fazer e fizeram. Isso. Vou passar aqui. Agora, tem que tomar cuidado com uma coisa. Projeto, você... Está aqui. O primeiro. Cadê o da Ciribelli? Pesou. Projeto, ele tem sempre... Cadê o outro? O projeto ele tem sempre uma margem de adaptação, de flexibilidade. Sim, e eu, por exemplo, essa autora, a Ciribelli, ela fala muito isso, dessa margem de flexibilidade. O projeto tem um viés pessoal que permite adaptação. Está aqui. Eu estou acostumado, por exemplo, na minha faculdade, eu aprendi a fazer projeto com tais pontos e 15
páginas no máximo, porque seria o projeto de um mestrado, normal de um mestrado que as faculdades pedem. Aí eu fiquei meio dúvida, opa, que... E tem um movimento forte nas pós-graduações estrito sensu de não ler projeto que passe 3 linhas do máximo determinado. Sim. Colocou 14 páginas, o aluno deu bobeira e o ponto ficou na 15ª, reprovado. Existe um movimento muito forte para isso. Caramba! Entende que o aluno deve ler as regras do certame e que se ele fez assim, ele não leu ou desprezou a regra do certame. Vocês têm aí 2 obras que são excelentes referências. Eu pediria que vissem primeiro a Ciribelli, a Marilda Ciribelli, o projeto de pesquisa. Para quê? Ela vai dar uma visão mais ampla e objetiva, é de propósito. Ela foi titular de História Antiga da UFRJ. Ela fez, esse livro é de propósito, ela vai dar uma visão ampla, objetiva, clara. Clara, para quem nunca fez um projeto mais bem acabado, além de um TCC na graduação, de um TCC-1, que é projeto. E a parte formal do projeto, com elementos pré-textuais e tudo, ela dá os exemplos. A segunda parte são exemplos do que é uma capa, do que é um isso, do que é um aquilo outro. Deem uma olhada primeiro no da Ciribelli, com o conceito de flexibilidade. Por exemplo, ela dá as etapas em itens, os vários itens que podem completar um projeto muito detalhado. Por exemplo, vou só dar um exemplo que vocês não fazem, Luciano, justificativa. O projeto tem que se justificar, e aí ela chama atenção pessoal, profissional, acadêmica, intelectual. Eu uma vez na vida, eu vi uma justificativa pessoal muito bem aplicada num projeto. Era um trabalho de história militar sobre uma revolta que estourou num coraçado da Marinha, foi uma confusão, foi todo mundo da Marinha, alguns pegaram muitos anos de penalidade no direito militar. Eu desconfiei. Quando eu perguntei o porquê da justificativa, eu disse, você coloca isso nesse teu projeto. O pai dele foi uma das pessoas expulsas na Marinha, era sargento, embarcado, foi uma das pessoas expulsas e nunca se recuperou. Caiu no alcoolismo, morreu cedo, e aí ele, comandante de mar e guerra da Marinha e formado em História, resgatou aquele episódio e resgatou a memória do pai. Cabe, mas, por exemplo, para vocês não vai ser tão visível uma justificativa pessoal ou uma justificativa profissional. Tem que flexibilizar. Oi? Pois é. Shopee vende. Ótimo. Maravilha. O helenismo. Você vai gostar. Vai gostar. Até dá para ver outros capítulos do teu interesse, a parte de Baixo Império, por exemplo, você vai gostar. Tá? Então, ela vai mostrar detalhadamente quais são os itens e subitens que podem compor um projeto completo. E ela diz, o projeto é flexível, ele tem que ser acordado com o orientador. Você não precisa todos, mas caso precise, está lá no livro dela. E aí depois dá uma olhada no Assunção de Barros, que é muito bom para toda essa parte de delimitação do tema, objetivos, e essa parte ele é muito bom também. Tá? E eu vou dar uma olhada no Zé Roberto se tem algum modelo do CEAN. Certo. Eu acho que o modelo CEAN é a grade de análise, que já obriga você a produzir o material de reflexão, né? A base de dados. Então, Guilherme, Guerreiros e Camponeses do Duby, o Hilário Franco. O Hilário Franco você pode dar uma olhada no capítulo de economia, de estrutura social, qualquer capítulo, você vê logo